Nós temos uma outra notícia, que é uma notícia, eu acho que é até mais importante efetivamente do que os jogadores. Vou deixar Pedro Faria dar essa notícia, Lélio, por favor. Pois é, você falou o Lélio, eu olhei pra TV ali, mas pois é, a gente conversou, né, com fontes ali do Atlético hoje durante a tarde, tem uma matéria que já tá no nosso portal de O Tempo Esportes, o Atlético pretende, para fechar todas essas negociações que a gente está citando aqui, Coelho, Soteldo, né, essas possibilidades, a possibilidade de Soteldo, as mais avançadas que são Júnior Santos e Coelho, o Atlético pretende abrir o bolso, digamos assim. A diretoria do Atlético pode abrir o bolso, aumentar os valores, as cifras, né, a serem oferecidas. Pois é, a parte de dinheiro a serem oferecidas para os clubes dos jogadores. Então, para fechar esses negócios assim, o Atlético pode pretende até oferecer mais dinheiro. Vamos citar a situação das 3 negociações, né? Foi ou não foi uma boa notícia, Lélio? Ué, foi, mas... mas Dimar, às vezes nem sempre o dinheiro leva. Você tem que ir lá e resolver. Não, claro, mas aí... Resolver. Sim, mas aí por que a gente está falando dessa questão financeira? Porque a informação que a gente tem... Vamos lá, vamos falar deles individualmente. Soteldo, os jogadores é 50%, tá? Inicialmente, a primeira... a proposta do Atlético, e 2 jogadores que não eram assim tão, vamos lá, não despertou tanto interesse aí do Santos. Uma proposta chegou a envolver até o Alan Franco, que poderia evoluir, sim, mas parece que o Cuca vetou ela e falaram em Robert depois, Rômulo. Enfim, e aí o Santos não empolgou muito com os jogadores que estavam. E por que... Aí o Santos disse o seguinte, eu quero, a gente já trouxe a informação aqui, o aumento da parte financeira. Ou seja, então, se o Atlético está disposto a injetar mais dinheiro, já é uma ajuda aí nessa questão do Soteldo, que é a informação que a gente... E também porque a gente já sabe, obviamente, que o Igor Rabelo também foi oferecido ao Atlético Paranaense, e aí a conversa é com o Coelho, mas oferecido ao Atlético Paranaense, ele não aceitou, a gente já imaginava isso, o Lélio até falou aqui, né, do Atlético Paranaense, que ele não é time de Série B, que apenas está por lá, mas o que a gente apura em relação ao Atlético Paranaense é que a situação lá é bem complicada, né? E está muito claro, né? Os jogadores estão saindo, né? Eles estão fazendo uma redução aí na parte financeira e tudo mais. Acho que isso não chamou tanta atenção do Igor Rabelo. Pois eu conversei com alguns colegas lá no Sul agora há pouco. A situação é o seguinte, o Rabelo acabei de falar com o pessoal do staff dele aqui e falaram que a situação realmente não mudou. Eles acabaram de responder não mudou. Aqui. O Igor Rabelo e tanto o Rabelo quanto o Palácios aceitariam ir para o Atlético Paranaense caso, né, recebam um aumento salarial. Coisa que o Atlético Paranaense não está disposto a fazer por toda essa questão de jogar a Série B. E a negociação do Júnior Santos, a gente sabe que... Aí vamos só fazer a relação com a questão do Santos. O Igor pode ser um jogador que entre nessa negociação com o Santos. E se ele entrar, aí eu acho que muda um pouco. Porque o Igor Rabelo é um jogador que o Santos sempre quis. Inclusive, na temporada passada, o Santos tinha tentado, ele não foi por causa da questão da Série B. Por isso que eu acho que pode ser ali, na relação... Eu que estou vendendo eles para ele, tá, gente? Ninguém me falou nada disso, não. Mas eu estou falando em hipóteses, porque é em hipóteses que a gente trabalha nesse momento, né? Os nomes são esses, mas são negociações que estão acontecendo. Então, poderia ser isso. No caso do Júnior Santos, né? As informações que a gente tem de momento também são que a coisa paralisou exatamente por uma questão financeira, né? Também. Que o Botafogo quer mais, né? Na parte financeira, né? Parece que 1 milhão a mais, assim. 1 milhão a mais do que o Atlético ofereceu. Então, tudo está relacionado com o fato do Atlético aumentar, então, esse investimento. E aí pode funcionar, né, Lélio? Aí pode. O que o Igor Rabelo quer é uma compensação financeira para ele disputar a Série B. Isso. Sabe? Então, eu, por exemplo, acho isso legítimo da parte dele. Agora, se realmente houver o interesse do Santos, né, e aí ele topar ir jogar lá no Alvinegro Praiano, como é conhecido o Peixe,
Aí, beleza, quem sabe não vem o Soteldo pra cá, né? Porque a gente já tá chegando... A gente já chegou ao meio da semana, sim, o Atlético já apresentou o Cuca, já está treinando desde a semana passada e é muito moroso nas contratações. Aí fala, nós demoramos a contratar o técnico. Pois é, se precisa do técnico para contratar, deveria ter contratado o mais rápido possível, porque o Atlético já está indo praticamente para um final de feira, para falar a verdade. E lembrando que o Pedro Faria estava lá comigo na nossa live e tudo mais, o Cuca disse para quem quis ouvir o seguinte, eu sempre estive à disposição. Não foi? Foi, exatamente. Falou isso. Vamos explicar por que está emperrado do Coelho, então, porque os jogadores não aceitaram ali, né? O Palácios e o Rabelo aceitaram ir em troca desse valor, desse ganho financeiro. Eu acho que esse ponto que você trouxe, de maneira importante, de retirar esses dois jogadores da negociação com o Atlético Paranaense, isso, porque a primeira proposta que o Galo fez pelo Coelho foi de 6 milhões de dólares. Essa proposta com o Rabelo e com o Palácios é de 4,5 milhões. Então o Atlético pode fazer essa incorporação desse 1,5 milhão na mesa para o Atlético Paranaense e falar assim, a gente paga esses 6 milhões, são dois jogadores com, digamos assim, com mercado, com uma avaliação de mercado melhor, Rabelo principalmente, e pode colocá-los na negociação pelo Soteldo na outra ponta lá com o Santos. Isso tudo depende da forma. E eu tive uma mensagem, né, do além dizendo o seguinte sobre o jogador do Botafogo, o seguinte, é um bom jogador, encaixa no perfil, não quer dizer que venha. Então é porque aí eu acho que outras negociações podem ganhar força nesse sentido. Se as três estavam acontecendo paralelamente, né, alguma coisa ali e outra aqui, né, porque se imaginava que o Coelho poderia ser anunciado de forma mais rápida, não foi. Né? Se imaginava também que o Soteldo poderia ser anunciado de forma mais rápida. Não aconteceu. O problema do Soteldo foi o Caixinha ter barrado a saída dele, né? Mas procurando em Santos, né? A forma de convencer o Caixinha é muito fácil. O dinheiro, né? Se oferecer dinheiro, vai tirar. Sim. Porque o Santos também precisa. O Santos não está nadando. Apesar que agora tem a história do Neymar, né? De estar saindo lá da Arábia lá. E as informações são de que seria o Santos mesmo o destino dele. Vai que o moço compra o Santos. Pode acontecer. Então, tudo isso está acontecendo, tá, gente? Tudo isso está acontecendo e são as coisas, né, ali por... Né, o Vitor chegou a falar disso, né, que são negociações mais difíceis. O Vitor chegou a citar a questão de grande nome, foi uma outra coisa que ele falou também, e a gente vai ali, pesca uma coisa aqui, pesca outra aqui, para tentar descobrir o que é mesmo isso. E por que a gente faz isso? Não é porque a gente quer ter a prioridade da notícia, não é nada disso. É porque a gente quer que o torcedor atleticano tenha uma visão verdadeira do que está acontecendo, né? Que seja mais transparente isso. Ou que a gente consiga, pelo menos, mostrar qual é o caminho que o Atlético está tomando. Então, neste momento, o caminho do Atlético é esse. São 3 negociações acontecendo, apareceu o nome desse jogador lá da... Como é que ele chama? Almiron. Miguel Almiron. Mas até com correspondentes internacionais falando sobre isso, ou seja, foi real, é real a história, né? Mas que tem essas dificuldades que você e o Lélio trouxeram aí. Então, é isso, mas as 3 negociações que estão acontecendo em paralelo e aí o Atlético aumentando a parte financeira. Então, é esse o momento do Atlético. De uma solução rápida? Não sei. Acho as 3 negociações bastante cheias de pequenas coisinhas e tal. E o próprio salário dos jogadores também tem uma implicação, porque uma coisa é acertar com o time, outra coisa é o acerto com os jogadores, e aí tem a pedida deles. Por isso que a notícia boa é que o Atlético vai investir mais ou colocar dinheiro na história. Lélio. Não, é que você trouxe um detalhe, a gente até discutiu isso ontem no programa e eu falei com o Lélio.
da questão quando o Vitor falou na coletiva sobre esse nome ser um nome mais importante, um nome que para acalmar a torcida, né, que foi o que o Vitor disse. Eu fiz essa brincadeira no meu Twitter ontem, e a torcida do Atlético não acha o Vitor Santos, o Júnior Santos, desculpa, esse jogador para acalmar os ânimos. Ao contrário até da conversa que a gente teve ontem no programa, né, Lélio, sobre isso, né, a gente achou, é um bom nome, né, pro Atlético, né, pra torcida. Quase uma reposição, né, quase. Eu digo quase porque o Júnior Santos é um jogador que sabe fazer gols também. Agora, por outro lado, a gente sabe que o Botafogo também está de olho grande em jogadores no Atlético. Mas o Júnior Santos, ele, por exemplo, não valeria a pena... o Botafogo quer 8 milhões, mas ele quer o Alisson. Então aí, 8 milhões e a gente manda mais 4 milhões de dólares para vocês. Tá entendendo? Claro que não. Isso aí não dá nem para imaginar. Não dá nem para imaginar. Então, poderia ser sim uma boa escolha, uma boa opção. Eu considero um bom jogador. Mas nada além porque 8 milhões já é um dinheiro de dólares, já é um dinheiro considerável, né? Pode chegar até em 9, né? Convenhamos. Quer dizer, já vai gastar mais da metade do que ele arrecadou com o Paulinho, né? Sim. Então, é complicado. E quando o Atlético resolveu se desfazer do Paulinho, acho que alguém lá dentro sabia. Você sabe que para repor vai ser difícil, né? Alguém deve ter falado, vai, ou o outro falou, não vai não, a gente traz fácil. E a gente tá vendo que não tem nada fácil, né? Sobre o Alisson, Lélio, até que a gente apurou, realmente teve uma proposta do Botafogo, essa proposta giraria na casa dos 12 milhões de euros, valor semelhante ao que o Everton ofereceu no meio do ano passado. O Atlético recusou as duas propostas. O Atlético não tem interesse em vender o Alisson aqui para o mercado interno, muito menos por esse valor. Provavelmente aprenderam com a venda do Savinho, né? Até hoje vendo o Savinho jogar toda semana no Manchester City, a venda por 6 milhões de euros, como é que foi entregue, né, para o Grupo City o Savinho. Então o Atlético já tem mapeado, quer vendê-lo para a Europa por mais de 25, mais de 30 milhões. Então a gente vai ver bastante do Alisson no Atlético durante esse ano.